Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos falar aqui de gestão financeira na prática. Hoje o convidado da live vai ser o Ricardo Ferrazini. Rapaz, o Ricardo Ferrazini foi um dos caras que fez com que a gente mudasse o patamar da empresa. Pelo menos a minha, todo mundo sabe que eu sou empreendedor, tenho empresa e tudo mais. E bato muito na tecla, no Além do CNPJ, que nos últimos 3 anos, eu empreendo há 8 anos, e nos últimos 3 anos que eu comecei a sentir que minha empresa estava realmente decolando. Por quê? Por conta da gestão financeira. Eu até faturava semelhante ao que eu faturo hoje, claro que nesses últimos 3 meses cresceu, nesses 3 anos cresceu, mas cara, hoje o que isso traz para mim de resultado pelo fato de eu ter uma gestão financeira bem executada faz com que a minha lucratividade aumente muito. A minha gestão operacional melhora, porque eu consigo saber onde estão os gargalos de dinheiro, onde eu estou gastando demais, o que está descompensado. E muito do que eu consegui trazer nesses últimos 3 anos na prática, os últimos 2, desses 3, os últimos 2 eu estava acompanhado de um cara que me ajudou muito nesse processo, que foi o Ricardo. Ricardo, eu vou contar um pouquinho, deixa ele só entrar. Deixa eu ver se ele não apareceu ainda aqui. Ricardo, está online? Se você estiver online, solicita aí o acesso. E aí a gente já vai trocar uma ideia disso aí. Cara, parece que é besteira, mas pelo menos para mim, se fosse para eu trazer um percentual... O Ricardo acabou de solicitar, vamos lá. Percentual de melhoria, eu garanto que melhorou pelo menos 50% a 100% a gestão que eu tenho hoje mediante essa gestão financeira bem executada. Deixa o Ricardo conectar, está conectando aqui. Ricardo Ferrazini. Paula Fabri acabou de chegar aí. E aí, Paula? Fala, seu Felipe. E aí, senhor? Tudo bem? Tudo jóia contigo? Bem, graças a Deus. E aí, essa quarentena aí, como estão as coisas? Cara, muita demanda. Ainda mais agora, né? Porque você faz? Muita demanda, revisão de planejamento. Eu tenho diversos tipos de negócio, então eu tenho um negócio que está, por incrível que pareça, eu tenho clientes que estão decolando devido ao segmento, tenho clientes que estão fechados e tenho clientes que estão meio termo, entendeu? Legal. Ricardo, eu estava adiantando para o pessoal enquanto você não chegava, que é o seguinte, ó, só recapitulando, porque aumentou bastante a quantidade de gente nos últimos minutos. O que aconteceu foi o seguinte, contando um pouquinho de mim já para introduzir o Ricardo. Eu tenho 31 anos agora, sou jovem, comecei a empreender há 8, então eu tinha 22, 23 anos. Não estava preparado, só tinha uma vontade louca de empreender, mas não tinha preparação teórica e muito menos prática para fazer tudo isso acontecer. Comecei a empreender, comecei a fazer as coisas muitas vezes no susto, como muito empreendedor. Eu acho que essa é a grande pegada, porque a gente nunca está pronto. O empreendedor, eu vejo muita gente falando, eu estou esperando aprender tal coisa, as pessoas ficam esperando estar pronta, mas no final, não estão prontos, nunca vão estar prontos, porque nunca a gente está para os próximos degraus que a gente quer passar. E aí eu resolvi empreender, errei pra caramba. Eu sempre cito que se eu tivesse começado há 8 anos atrás com a cabeça de hoje, Ricardo, eu estaria 10 vezes maior, mas infelizmente eu só tenho essa cabeça agora e graças a tudo isso que eu passei, eu tenho essa cabeça, então faz parte do processo. E nos últimos 3 anos, que eu era muito ruim financeiramente, sempre tive uma gestão dentro do que eu conseguia fazer, mas eu não tinha toda uma base teórica para me amparar por trás. Nos últimos 3 anos, eu comecei a implementar uma gestão financeira profissional na empresa. Dos últimos 3 anos que eu comecei a fazer isso, minha empresa começou a prosperar como nunca. E desses últimos 3 anos que eu comecei a fazer isso, nos últimos 2, o Ricardo está comigo. Então, cara, eu comecei com o Ricardo como um cliente e ele meu fornecedor. Nesse meio do caminho, nós nos tornamos amigos. E a gente, cara, eu sou muito grato ao Ricardo e eu estou muito feliz de estar iniciando esse canal aqui com ele, porque é muito legal ver uma pessoa que me ajudou tanto a evoluir a profissionalização da minha empresa aqui conversando comigo, batendo papo e trocando ideia com o pessoal. Então, cara, gestão financeira é tudo.
claro que a gente tem inúmeras gestões que a gente precisa trazer na empresa, gestão de pessoas, gestão operacional e tudo mais, mas a gestão financeira é uma das coisas principais. E vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu queria que o Ricardo se apresentasse, nada melhor do que ele próprio para falar sobre a história dele. Fala um pouquinho, Ricardo, sobre o Ricardo Ferrazini. Isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Tem um monte de gente entrando aí, um monte de cliente, um monte de parceiros. Em primeiro lugar, também agradeço aí pela oportunidade de estar com você aí. É muito legal, é importante. Tá do lado do Felipe é legal porque é o seguinte, né? O Felipe é energia em pessoa, né? Você começa a falar com o Felipe, ele conta toda a história dele do início ao fim, pela idade que ele tem, e ele estimula você. A vontade de ser sócio desse cara. Quero ser sócio desse cara, né? Então, ele transmite uma energia muito positiva, né? Eu acho que o empreendedorismo realmente corre nas veias do Felipe aí. É um prazer trabalhar também nas suas empresas, com alguns dos seus sócios, né? A minha história ela é um pouquinho diferente da sua. Vamos dizer que eu sou um empreendedor técnico, né? Porque eu estudei para eu ser o empreendedor que eu sou, diferente de você. Eu sou de formação, eu sou técnico em contabilidade, administrador, especialista em psicologia organizacional, MBA em controladoria e finanças e gestão empresarial, agora bacharelando em ciências contábeis. Só para formatar um pouquinho a formação, a experiência. Sim, vamos parar, né? Está muito conectado, os negócios estão muito conectados. E a minha experiência profissional, por incrível que pareça, a minha grande missão era ser uma referência. Sempre quis ser uma referência, ou seja, ser bom no que eu fazia, né? Meu pai sempre falou que eu tinha que ser bom no que eu fazia. Então, eu tinha que encontrar alguma coisa que me desse prazer. E comecei a estudar, comecei a fazer técnico na ET, na época, em contabilidade, e sempre trabalhei na área administrativa, desde de moleque, antes do tiro de guerra, sempre na área administrativa. No ano 2000, 2001, eu tive uma oportunidade muito interessante, porque eu fui trabalhar em um call center, como operador de telemarketing. E na época era algo muito estressante. Por que era estressante? As pessoas eram afastadas por estresse. Mas olha só que interessante, né? Elas eram afastadas por estresse porque a gente trabalhava na captação da concorrência, ou seja, era um trabalho muito agressivo, realmente, mas era de 4 a 6 horas. Então, como eu vinha de um escritório de contabilidade, onde eu trabalhava das 8 às 6, eu tinha tempo de ir para a faculdade, de fazer academia. Então, para mim, aquilo era um spa, não era aquela situação estressante. Então, eu tive um destaque muito grande, logo virei supervisor e virei consultor interno. Então, o que é esse consultor interno? Haviam várias operações de multinacional, vou citar algumas aqui, operações da Vivo, por exemplo, e uma das minhas missões era controlar alguns indicadores dentro desse call center. E também fui referência, entendeu? E isso entrou no sangue. Então, meu negócio é ajudar, é solucionar. Então, a coisa mais interessante que tem para mim é eu enxergar uma situação hoje e enxergar ela daqui a algum tempo. Isso é o que me deixa vivo. Vamos dizer que esse é o meu propósito, né? Eu descobri realmente o que eu queria fazer. De lá para cá, quando eu saí da Vivo, mais ou menos 2000, e eu até anotei para não esquecer aqui, porque assim, infelizmente eu não sou tão novo igual você, né, Felipe? Apesar que eu também sou péssimo de data, cara. Então, eu sou uns 10 anos, talvez um pouquinho mais aí. O pessoal pergunta qual é a minha idade, eu falo 30, é a minha esposa. 31, eu falei, é verdade, 31, eu esqueço. Eu não posso mentir aqui, senão algumas pessoas vão me corrigir e vai ficar feio. Mas assim, quando eu saí do call center, eu realmente abri o CNPJ da Polux hoje, era outra razão social, e consegui vender um projeto para todas as lojas do Carrefour no Brasil, através do Unibanco AG. Nesse projeto, realmente era uma outra consultoria, só que era uma consultoria de implantação. Então, nós fizemos a implantação dos processos de atendimento, dos processos de venda de seguro residencial. Fiquei um ano nesse projeto focado no Carrefour, e aí dei uma pausada no CNPJ da Polux, porque nessa época eu já estava na FGV e conheci um executivo, que hoje é grande amigo meu, de um grande grupo que comprava e vendia empresas. Então, esse grupo tinha mais de 10 indústrias, uma indústria nos Estados Unidos,
algumas empresas no segmento de transporte. A gente não vai falar o nome aqui para preservar, mas é um grupo que muita gente, se a gente falasse o nome, conheceria. É um grupo bem famoso, né? Então, foi muito, muito interessante. Aí eu digo que eu tive a segunda fase da minha escola. Esse grupo era especialista em comprar empresas com resultado econômico ruim e que tinha capacidade de gerar caixa e depois preparar e revender. Então, participei do processo da compra e venda de algumas transportadoras, de algumas fábricas. Aprendi muito. E logo eu fui parar na consultoria e fiquei aí 7, 8 anos nesse projeto, tá? Eles pagaram mais um MBA para mim na época. Enfim, fora a experiência, né, cara? Fora a experiência. E fora a experiência. Eu estive do lado de pessoas fantásticas, de controllers, de pessoas assim que não tinham medo, entendeu? Compravam empresas com 10 mil funcionários. Tem uma indústria de eixo em Jundiaí. Eles compravam empresas, participei desse processo, compravam empresas com 10 mil funcionários, com faturamento enorme, com passivo gigante, mas o passivo tratável, e participei do processo de recuperação. Então foi uma grande escola. Depois de alguns anos, esse grupo foi vendido, ele foi disseminado por interesses diferentes dos sócios, do último nível da pirâmide. Eu fui contratado por um outro grupo, onde havia uma corretora de seguro de carga e empresas no segmento de gerenciamento de risco. Antes disso, também fiquei em uma rede de concessionárias de caminhão. E nesta empresa conheci o Luciano, que eu creio que esteja aí hoje, que era especializado em seguro de carga também. E foi mais 2, 3 anos de vivência como superintendente desse grupo. No finalzinho, começou a ficar um pouquinho estressante. E o que era? Eu percebia que eu era referência, mas eu era referência para o meu relacionamento. Ou seja, para as pessoas que eu trabalhava no grupo, para os executivos. Eu nunca fui o vendedor e empreendedor que vocês são, entendeu? Eu sou empreendedor técnico, como eu falo, né? Eu percebi que eu precisava me mostrar para o mercado, porque em qual momento que eu me mostrava para o mercado? Quando eu queria fazer um teste, quando eu queria um aumento de salário, e eu disponibilizava meu currículo no mercado, aí as pessoas viam que era o Ricardo, mas de uma forma mais light. Do contrário, você estava lá você estava na vivência da empresa, mas você estava aparecendo lá internamente, né? Exatamente. Quando eu defini fazer isso, um dos padrinhos foi meu sócio hoje da Cobermax, que hoje nós temos uma corretora de seguros também especializada em carga, e a Pollux Consultoria. E avisei para um ou outro conhecido, que também tinham saído do grupo, sempre daquele meu nível de relacionamento. E aí 2 pessoas que estavam à frente do negócio disseram: você vai decolar. Pode abrir que eu vou ser seu padrinho. O salário pelo menos não vai faltar e você vai ser o consultor. Ou seja, caramba, que legal. Para um consultor home office, eu já tinha pelo menos valores para eu pagar o meu custo fixo e iniciar um trabalho. E daí para frente, só, como diz meu amigo Felipe, só sucesso, né? O nível de relacionamento foi aumentando, montamos um escritório, nos preparamos, né? Eu vi que na chamada da live, inclusive, você falou, pô, falei para o Ricardo se digitalizar, vamos dizer assim, né? Entrar para a Aero Online e tal. Por que não foi feito antes? Um dos motivos que não foi feito antes. Hoje, nós fazemos uma consultoria econômica, financeira, tributária, societária, de compra e venda de empresas, geral, de fusão e aquisição. E são trabalhos customizados. São trabalhos customizados. Eu vou falar aqui um monte de coisa para vocês sobre teoria, sobre técnica, mas quando você chega para implantar isso em uma indústria, em uma transportadora, em uma ótica, em uma revenda, a aplicação disso é totalmente diferente. Então, era um projeto customizado, onde exigia muitas horas do Ricardo, das pessoas que estão comigo, do Rafael Porta, que também é nosso sócio, está aí também nos assistindo. E outra coisa, sem caixa. Então, nós tivemos que formar executivos consultores, entendeu? Sim. No mesmo nível de qualidade em que eu trazia. Então, nós, na verdade, nesses 4 anos aproximadamente, nós nos preparamos, né, com essas consultorias, porque hoje nós estamos, se você
Se eu não tivesse me preparado, estaria no limite. Então, hoje nós nos preparamos. E agora, nós estamos entrando nessa união online para quê? Até para disponibilizar a consultoria online em um modelo, em um sentido diferente, muito mais barato, mais acessível, para que todos possam usufruir. Sim. A gente estava conversando sobre isso, né, Ricardo? Exatamente. Porque o que acontece? Eu não vou abrir aqui o quanto eu pago para a Pollux, mas eu contrato a Pollux, pago um valor mensalmente para ter o Ricardo disponível para a gente trocar ideia, me ajudar no planejamento financeiro, o que é o que eu já falei várias vezes para ele. A Pollux executa para a minha empresa inúmeras partes operacionais do escopo, mas não é isso que faz com que todo mês eu veja o boleto e pague com gosto. O que me faz pagar com gosto é ter o know-how da Pollux me ajudando para tomar as decisões corretas. O Ricardo, cara, eu lembro a primeira vez que ele entrou na minha empresa, eu tenho uma fábrica, né, grande e tal. Esse filho da puta, cara, eu falo isso pra Raíssa, que é minha esposa e minha sócia, ele entrou, olhou minha fábrica, eu apresentei para ele, antes de subir pro escritório, ele olhou e falou assim, quanto o custo fixo aqui? É tanto? Ele acertou meu custo fixo, cara. E eu falei assim, caramba, isso mostra que o cara tem vivência. Eu não tenho esse know-how de olhar uma fábrica e acertar o custo fixo da empresa, sabe? E ele acertou meu custo fixo em cheio, em cheio. Então, tipo, isso mostra que o cara tem uma vivência empresarial, corporativa, que eu falei, cara, esse cara precisa estar perto de mim. E uma das coisas que eu, como empreendedor, aprendi em um dos livros que eu li, que eu não lembro qual é que você não precisa saber de tudo. E se você quiser também saber de tudo, você vai criar um tempo muito grande de preparação e às vezes você nem vai ser bom em tudo. Então você só vai ser um cara que está patinando para todos os lados. Então o que eu faço? Eu tenho um cara na minha empresa que é um cara de marketing. Esse cara é um dos melhores caras de marketing que eu conheço. O Ricardo conhece também, que é o Rodrigo. Eu não tenho nem pretensão de chegar no nível que ele tem de marketing. Eu conheço superficialmente para trocar uma ideia com ele estratégica, mas o marketing, quem conhece mesmo, é o Rodrigo. A parte financeira, eu tenho a mesma consciência, com o Ricardo do meu lado. Você precisa ter as pessoas boas do seu lado. As pessoas que você fala, meu, esse cara aqui pode agregar, você tem que puxar. Tem que dar um jeito de colocar do seu lado. E é o que eu tenho feito com o Ricardo. E o que o Ricardo está fazendo agora, e que é legal, e que é uma puta ideia, é que é democratizar, de certa forma, um pouco mais essa consultoria que ele tem, trazendo isso para o online. Então, ele vai colocar a equipe dele, que eu converso e são competentes do mesmo jeito, para trabalhar com empresas talvez menores que possam pagar um pouco menos. Porque o que eu pago, talvez, para as pequenas empresas ainda é muito. Claro que esse dinheiro que eu pago para o Ricardo, eu pago com o pé nas costas, porque ele já retornou isso em várias vezes. Né? Então, ele já se pagou. Mas para as empresas pequenas, ainda elas estão no processo e pagando menos, ele consegue amparar esse crescimento delas. Eu acho que é muito legal a ideia que você está tendo, Ricardo. Eu acho que já vingou, cara. Eu acho que não precisa nem testar isso, porque já vingou, porque é uma demanda muito grande dos empreendedores, cara. Uma coisa que é interessante também, Felipe, que você citou, o que eu aprendi, né? Eu comecei, hoje eu posso me dizer que eu sou especialista em contabilidade gerencial, que é controladoria, sistema de custeio direto de cabo a rabo, detalhadamente, independente do negócio. Tá? Hoje eu tenho clientes médicos, tenho clientes indústria, tenho transportadora, tenho distribuidores, tenho comércios. Uma coisa que fica muito claro para mim é que nós não fazemos nada sozinho. E quando nós aprendemos, e quando a gente aprende a desenvolver uma equipe, a criar elo, né, a alinhar os nossos norteadores, o que a gente entende como certo, e alinhar a nossa visão com a visão da nossa equipe, nós ficamos mais fortes, mas muito mais fortes. Até queria deixar um recado para todos os empreendedores, que é o seguinte: eu não tenho o empreendedorismo na veia como o Felipe, mas eu tenho o lado técnico de tudo isso. Né? Posso dizer que eu sou administrador de formação e de vivência e de experiência, e tenho história para contar, muitas horas de história para contar. Por outro lado, o empreendedor ele precisa entender que ele é um fenômeno, mas como empreendedor. Porque, veja, se você contar todos os anos de formação técnica, passa-se de 12 anos.
de cursos, te falei a formação acadêmica, fora os cursos. Então, é muito tempo. Empreender é diferente de administrar. Sim. Né? É diferente de administrar. Na maioria dos lugares que eu chego, eu falo, quanto é o seu custo fixo? Muitos não sabem, e sabem o custo total. E os que sabem, depois quando nós vamos levantar, eles confundem o que é custo fixo e custo variável, que é o custo operacional. Ou seja, eu misturo os negócios e não consigo tomar a decisão correta. Exato. Então, entender que eu preciso ter aliados sempre, aliados, né? Se o meu sócio tem que me complementar. O meu gerente tem que me complementar. Exatamente. O meu consultor, ele tem que te complementar. Para um não ficar na sombra do outro e você construir uma equipe rica. É isso que vai fazer a diferença, independente do tamanho do negócio. Tá? Não estou falando de negócio, estou falando para quem fatura 10 milhões ou para quem fatura 30 por mês. Sim, total, claro. Esse é o grande segredo, na minha concepção, tá? Colocando um pouquinho do meu lado. Não, mas total, cara. Pensa assim, ó, Ricardo, eu sou formado em comércio exterior. Pensa, nada a ver com nada. Tanto é que foi o que eu comecei a trabalhar e, enquanto CLT, migrei para o empreendedorismo fora da minha área. Se eu tivesse que hoje, para conseguir administrar melhor a minha empresa, estudar os 12 anos que você estudou, cara, a hora que eu tivesse pronto, talvez o mercado já tivesse mudado e minha empresa já estaria para trás. Então, cara, eu trago um cara que estudou 12 anos, ponho do meu lado e ele implementa tudo que ele sabe. Enquanto eu continuo tendo as ideias e fazendo o negócio acontecer. Entendeu? Eu tenho um cliente de transporte, eu não vi ele aqui, senão eu ia falar o nome dele. E ele é muito forte no transporte, ele transporta pequenas encomendas, ele está nadando contra a maré, graças a Deus, né? E ele sempre foi empreendedor. Ele até participou de um curso meu no Senac, há quase 8 anos atrás, e a gente tem um relacionamento até hoje, e ele é um dos pilares aí dentro da Pollux. E ele diz o seguinte, porque quando nós fazemos a DRE e chega na hora da mentoria, e tem coisa que dinheiro nenhum paga, né? E a gente vive disso também. Nós não estamos aqui só. Dinheiro é importantíssimo, mas é muito legal você vencer uma batalha, é muito legal você conquistar algo, é muito legal você ajudar as pessoas. Sim. Né? E aí ele disse o seguinte, um ano com o Ricardo foi uma faculdade. Por quê? Toda terça ele vinha e orientava, ia DRE, e ficava no meu pé, e briga por orçamento, e lê, e conceito. Hoje, quando você vai conversar com ele quase 3 anos depois de vivência, tem um projeto novo, ele fala, fiz uma prévia aqui de um business plan, olha aqui, que não sei o que. Então, é uma outra linguagem. Ele já está muito mais preparado. O cara está preparado para ter uma empresa de atendimento nível nacional. Sim. Ô, Ricardo, a prova disso é o seguinte, aqui no Além do CNPJ, a gente está quase completando 11 mil pessoas. E eu tenho algumas pessoas que me seguem que são empresários muito maiores que eu até, né? Que faturam lá, tem empresário que me segue que fatura 3, 4, 5 milhões ao mês, né? Então, cara, eu tenho empresários que são grandes que me seguem e que trocam ideia comigo, a gente conversa sobre business, etc. Porém, a maioria deles são empresários mais iniciantes. E quando eu vejo que a gente está conversando sobre isso e as dificuldades que eles enfrentam, grande parte dos problemas deles são dificuldades que eu já enfrentei no passado. Então, hoje eu me vejo ensinando para eles e dando para eles de insight coisas que você me ensinou 10 anos atrás. Então, é exatamente esse exemplo que você deu. Uma coisa que você, há 2 anos atrás, estava me explicando como funcionava e estava me abrindo o mundo, e que isso fez com que a minha empresa saltasse de patamar. Você pegou a gente aqui e colocou a gente em outro lugar. Eu vejo algumas empresas precisando disso. Eu falo, cara, faz isso, organiza isso, tenta fazer assim. Porque é muito legal quando você é prova viva de que aquilo funciona, né, cara? E agora eu queria começar a já trazer um pouco a live para a parte mais técnica, que cara, a gente vai falar aí de demonstrativos, gerenciamento, gestão econômica, financeira e tudo mais. Cara, basicamente, o que é, falando da teoria assim, de uma forma mais prática, quando a gente fala de gestão econômica, gestão financeira, o que é para você os pilares principais para uma empresa
ter o básico de uma estruturação, assim, de falar assim, puta, tá organizada. Não tá perfeita, mas pelo menos tá organizada. O que para você é importante? Vamos lá, uma pergunta muito importante, é a primeira linha de raciocínio que nós aplicamos quando nós estamos em atuação. Em primeiro lugar, eu preciso entender um pouquinho o meu negócio, né? Eu tenho um carro, uma potência para eu guiar. Eu preciso conhecer, né? Tem turbo, quantas marchas são, para eu saber aproveitar o máximo do meu negócio. Sim. E quando eu falo aproveitar o máximo do seu negócio, você tem que fazer uma divisão básica, de entender qual é o seu custo fixo, ok? E qual o seu custo operacional, que é o variável. Veja só, tem alguns contadores, até contadores amigos aí, que estão assistindo. Eu estou falando numa linguagem gerencial agora, tá? Custeio direto. Porque eu posso ter conflito de informação e de entendimento. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Hoje eu tenho uma distribuidora. Vamos falar de uma linguagem universal. Tem uma distribuidora. Nessa distribuidora eu compro para eu revender. Tem o custo de logística. Eu tenho todos os custos que estão conectados à operação. Então, esse custo eu chamo de custo operacional, ou dentro da norma de custeio direto, custo variável. Esse custo é estratégico, porque é o seguinte, você imagine que eu faturo 1.000 e o meu custo operacional, colocando os impostos antes, né? Eu faturo 1.000, paguei 200 de custo de impostos, por exemplo. Então, me sobrou 800. Desses 800, 400 é o meu custo operacional. Então, eu tenho um resultado de 400. Esses 400 é chamado de margem de contribuição. Então, em primeiro lugar, eu preciso me conhecer para eu saber quanto eu tenho que gerar margem de contribuição para pagar o custo fixo. Você vai ver que no Instagram da Polux, online, existe um vídeo muito simples que ele explica com uma torneirinha, com um baldezinho, o que é custo fixo, custo variável, de uma forma mais simples, porque talvez aqui nós não tenhamos Conheço essa explicação aí. Tempo, né? Você conhece, né? Eu fiz lá para você, né? Então, ok, eu tive 400 de margem de contribuição. O meu custo fixo, quanto é? 200. O que é custo fixo, Ricardo? Custo fixo são todos os desembolsos que não estão conectados diretamente à minha operação. Se eu faturar muito ou pouco, vai ser aquilo fechado. Quando eu falo em custo fixo, não necessariamente dentro da norma, eu estou falando que é algo que eu pago fixo ou que eu pago variável, né? Então, por exemplo, em um call center, a conta de telefone, ela é o quê? Custo fixo ou variável? Ela está conectada diretamente à operação. Sem aquela quantidade de linha de telefone, você não opera. Então, ela é um custo variável. Mas já para um outro negócio, por exemplo, lá no seu negócio, na sua fábrica, se o seu telefone parar, a sua empresa para, ela está conectada a essa operação? Não está. Então, no seu caso, é um custo fixo. Então, você está vendo que não tem uma relevância se é mais ou menos, se ele varia ou não? Depende de negócio para negócio. Exatamente, depende de negócio para negócio. Mas eu tenho que gerar margem de contribuição para pagar o meu custo fixo. Imagine que eu tenho um copo, esse copo é o tamanho do meu custo fixo. A minha margem de contribuição é o líquido que eu jogo lá dentro. Margem de contribuição é o quanto eu vendi, menos os impostos, menos os valores que eu desembolsei com a minha operação. Isso é margem de contribuição. Eu tenho que chegar na boca desse copo para eu chegar no ponto de equilíbrio que transbordar é resultado. Boa. Quando eu não tenho muito claro essas duas linhas de raciocínio... Essa aqui é a tua empresa. Aqui é o que você tem de variável, digamos assim. Não, seu custo variável está fora. Seu copo inteiro é o custo fixo. Seu copo inteiro é o custo fixo. A água é aí, conforme você vende, uma parte fica no variável e a outra parte derrama, que é o seu lucro. Exatamente. Isso aí fazia o maior sucesso quando eu dava aula no Senac para a garotada lá, quando eu desenhava a torneirinha, o baldezinho, que eles pegavam isso e na prova iam bem, tá? Exato. Porque é essencial eu saber isso. Eu tenho que comprar um ativo para minha empresa, uma máquina, um caminhão, um carro para eu fazer entrega. Eu não compro nem com variável, nem com fixo, eu compro com os meus outros custos, falando numa linguagem gerencial. Então, eu tenho que saber, a minha margem de contribuição cobriu o meu custo fixo, depois do custo fixo, ainda sobrou quanto? Aí, o quanto sobrou, falando numa linguagem simples, é o quanto eu posso usar para eu investir em um CAPEX, que é um investimento relacionado à operação. Explica o que é CAPEX aí. O que é CAPEX?
CAPEX são investimentos relacionados a bens operacionais, bens que vão te trazer o retorno. Então, no caso de uma transportadora, um caminhão é um CAPEX. No caso de uma fábrica, uma máquina é um CAPEX. No caso de uma cafeteria, a maquininha de café é o CAPEX. São bens que vão fazer você aumentar faturamento. Exatamente, são bens que vão te trazer riqueza. Tá? Então, em primeiro lugar, eu preciso entender meu custo fixo e meu custo variável. Por isso que eu falei do empreendedor. O empreendedor, por mais que ele seja um fenômeno, ele tem que conhecer um pouquinho. Porque se não é ele que bota a mão na massa e desenvolve esse material, ele vai pelo menos saber ler. Que saber ler é muito mais importante do que fazer. Do que fazer, tá? exatamente. Porque fazer, eu posso contratar um analista, criar regras, criar todos os procedimentos. Ele vai lá e põe fazer ele faz acontecer. Eu fazer a leitura e eu conseguir tirar algo daquela leitura é onde está a riqueza, onde está o valor do negócio, tá? Então, voltando lá à sua pergunta, um dos pontos principais são esses. Agora, falando da linguagem econômica e financeira, que é simples, mas é complicada. Sempre que eu contar o conceito, eu vou tentar trazer um pouquinho de casos reais aqui para ficar mais simples. Então, vamos lá. Eu chego em uma empresa, nossa equipe chega em uma empresa para fazer consultoria, e aí a gente percebe que eles administram só com caixa. O que eu quero dizer só com caixa? Resultado do caixa. Então, ele tem todo o controle, 100%. Isso acontece muito, tá? Tem um controle de 100% que entra, que sai, o extrato está todo conciliado, ele vai administrando pelo caixa. Aí chega em um determinado momento... Era a gente. A gente fazia isso. Lembra? A gente tinha um fluxo de caixa muito bem organizado, sempre, todo dia, extremamente conciliado com o banco, entrada, saía, categorizado, estava tudo certinho. Só que a gente gerenciava pelo fluxo de caixa puramente. Eu não tinha visão de DRE, né? Então, por exemplo, né, para você que fabrica, né, para eu que fabrico. Então, olha só, a diferença do financeiro e do econômico. Então, você está comprando insumos, matérias-primas, você está botando na linha de produção, está fabricando e está distribuindo. E aí, todo dia, você avalia o saldo do seu caixa, que você tem para pagar e para receber. E você projeta. E o Felipe, quando ele fala nas lives dele aí, que ele realmente é chato, que ele cuida, que ele não sei o que, é verdade. Você pega o fluxo de caixa dele, você olha lá no final do ano que vem, ele está com o fluxo de caixa projetado. Ele realmente tem isso, tá? Só que qual que é uma notícia interessantíssima? O fluxo de caixa é um reflexo de uma outra fase, que é o econômico. Então, o que é o econômico? Então, para o caso de uma fábrica, e vocês podem relacionar isso a diversos segmentos, a uma padaria, a um comércio, a uma distribuidora, a um transportador, a uma fábrica, a uma clínica médica. O que acontece? Para eu produzir, eu tive que comprar. Então, às vezes, tem um erro de preço muito grande que eu não enxergo. Eu tenho um markup simples. O que é markup? Tá? Vou falar de uma forma muito simples. Sim. É uma taxa onde você divide o custo do seu produto para encontrar margem. Então, o markup pode dizer que você tem 30% de margem, por exemplo. Só que você não conhece muito bem seu custo fixo, seu custo variável, e você não aplica exatamente a taxa que você tinha que aplicar. E você acha que você vem bem. Por que você vem bem? Porque lá no passado você vendeu muito a prazo, ou quando você compra muito bem no prazo, e o seu caixa sempre fica positivo, na maioria das vezes. Sim. E às vezes você toma dinheiro do banco, encaixa dentro do caixa de um capital de giro e continua pagando. Mas o caixa, ele pode ser muito fácil de lidar a partir do momento que ele é um reflexo do que você fez lá atrás. Então, o que eu tenho que entender? Tá? Quanto custa meu custo fixo? É 50? Quanto eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu pagar? Cara, isso é importante. Fixo? Pessoal, presta atenção nisso aí. Isso aí é a fórmula. Se o meu custo fixo é 50, quanto eu tenho que gerar de margem de contribuição para eu ficar 0 a 0? 50, tá? Para eu ficar 0 a 0 economicamente, ok? Mas vamos simplificar os números. Olha só, eu vendi, estou falando... Antes de tudo isso, o que é econômico? Econômico é tudo que vai acontecer, não é tudo que eu vendi. Em primeiro lugar, tudo que eu vendi, tá certo? Então, eu vendi 100 e vou receber em 10 vezes de 10. Vamos dar um exemplo da empresa. Eu tenho uma situação que é assim, eu trabalho com fábrica e todos os meus produtos são sob medida.
Então, eu tenho a venda, que acontece hoje, a minha entrega acontece em aproximadamente 20 dias, e depois que eu entrego, normalmente os clientes me pagam em 30 a 60 dias. Então, o que eu vendo entra nesse mês, quando eu faturo entra no mês que vem, o mesmo pedido. O pedido A, venda hoje, abril, digamos. Faturamento, maio. Recebimento, junho e julho. Então, um pedido só, ele perdura por 4 meses. Então, você precisa trabalhar com várias formas diferentes de gerenciamento. Que essa era uma das dores de cabeça que eu tinha para gerenciar isso, né, Ricardo? Exatamente. Então, vamos lá. Tudo que você vendeu ainda é um dado econômico. Então, a venda você não recebeu ainda. Então, eu posso ter vendido nesse mês e receber nos próximos 5 meses. Então, entenda, a partir do momento que você trabalha com caixa, você está recebendo só com o que você está trabalhando só com o que você vai receber, tá? E você pode se confundir na hora de fazer o controle, na hora de tomar a decisão. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro eu analiso o econômico e depois o financeiro. O que eu analiso no econômico? Então, eu vendi 100, tá? No econômico entra o que vendeu, certo? Entra o que vendeu. Eu vendi 100. Para eu vender esse 100, eu vou pagar, vou chutar, tá? Não estou falando de taxa, nada. Eu vou pagar 10 de imposto, então me sobrou 90 até agora, ok? 90 é a receita líquida. Lembrando que eu estou falando de linguagem gerencial. Esses 90 que sobrou, para eu vender esses 100, eu tive que comprar insumos, eu tive que comprar matéria-prima, eu tive que pagar a mão de obra direta e eu vou ter que pagar o transporte. Então, de tudo isso que eu vendi, eu tive que gastar quanto? Eu tive que gastar 45 com custos operacionais. Então, ainda estou falando da linguagem econômica. Não necessariamente eu paguei, mas eu comprei. Você comprou, você já tem uma dívida, independente se vai pagar ou não. Beleza. Então, qual que é a minha margem de contribuição? Se eu subtrair a metade de 90 é 45, então minha margem de contribuição é 45. Linguagem Porque é econômica. os 100 menos os 10 de imposto, 90. Menos os seus 55, os seus 45 de custo, 10 com 45, 55. Vendi 100, gastei 45, 55, sobrou 45. Custos relacionados à minha operação, ok? Então, me sobrou de margem de contribuição 45. A margem de contribuição, ela deve ser tratada igual rainha, porque ela que vai te dizer se o negócio vai bem ou não, e não a venda. Às vezes nós temos uma visão errônea de só avaliar a nossa performance por venda. Mas o mundo ideal seria avaliar a performance com a margem de contribuição. Total. Entendeu? Eu fiz um post hoje. Essa margem de contribuição é aquela conversa de eu encher o meu copinho de custo fixo. Então, o meu custo fixo aqui, ele custa 20. Tá? 20. Então, qual que é o meu resultado? Que, na verdade, vou falar do EBITDA gerencial, tirando depreciação e amortização. O que é EBITDA? EBITDA é a capacidade do seu negócio de gerar caixa. Tá? É uma sigla em inglês que quer dizer geração de caixa antes da depreciação, amortização, contribuição social, imposto de renda e investimento. Ok? Então, dos 45 de margem de contribuição, aqui eu vou falar mais simples, vou chamar de resultado. Dos 45 de margem de contribuição, eu tenho que pagar 20 de custo fixo. Então, teoricamente, o meu resultado, 45 menos 20, é 25. O que eu quero dizer? Que é econômico. Não quer dizer que os 25 esse dinheiro está na minha conta. Exatamente. Esse dinheiro está no contas a receber e no contas a pagar. Agora, qual que é a notícia boa? Economicamente, você está bem. O que vai acontecer lá na frente é reflexo do seu econômico. Então, eu costumo dizer que a gestão financeira, ela não age no operacional. Ela age com fatos administrativos. Quais são os problemas que você pode ter para receber esse dinheiro? Não ter capital de giro para comprar aqueles 45 que eu falei. Aí você tem que pegar dinheiro no banco e aí você vai colocar o custo financeiro lá embaixo, depois do EBITDA, para você fechar a conta. Essa é a primeira opção. Agora, se eu sou um sócio que eu tenho dinheiro e falar, meu negócio precisa de 300 mil de capital de giro para eu não sofrer, eu boto 300 mil no caixa e aí eu posso aceitar todo o meu prazo de receber e de pagar que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Quais são os outros fatos administrativos?
o descompasso entre o meu contas a pagar e receber. Então, qual que é o mundo ideal, que é difícil? Quanto mais próximo o meu recebimento do meu pagamento, mais próximo eu deixar, mais justo, mais parecido o resultado financeiro com o econômico vai ficar. Isso é fazer gestão, você entendeu? Do econômico com o financeiro, é cuidar e deixar os fatos administrativos acontecer. Essa é a maior coisa que você pode fazer nesse momento. Qual Ricardo, é o fato administrativo? Trazendo só para a realidade do empreendedor, assim, pelo menos que é a minha realidade, eu tenho 3 planilhas lá que a gente preenche todo mês, que são os nossos DREs, que é o que eu vendi, o que eu faturei e o que eu recebi. São sempre, todo mês eu recebo 3 planilhas diferentes. O que eu vendi, que não necessariamente é o que eu faturei, e que não necessariamente é o que eu recebi, justamente por esse descompasso. Eu vendo hoje, faturo o mês que vem e recebo em 2 meses ainda para frente. O Ricardo, uma coisa que eu não tinha essa visão e o Ricardo conseguiu trazer com esses controles, e eu vejo muito empreendedor errando. Tem gente que me manda pergunta assim, Ricardo. Cara, eu faço a conta aqui na calculadora e eu tô dando lucro. Só que eu não tenho dinheiro. Aí o que o cara faz? O cara começa a fazer antecipação de recebíveis, parte da margem de contribuição do EBITDA dele, que ficaria como o que o econômico mostra que ele tem. Foi embora com o custo financeiro. Foi embora porque ele está antecipando recebíveis, porque ele não tem fluxo de caixa. E aí, às vezes, ele acaba ficando até negativo por conta de algumas tomadas de dinheiro que, infelizmente, às vezes acontece, de agiotagem, coisa do tipo, aquelas coisas loucas que, infelizmente, quem não tem crédito acaba recorrendo. E no final, o negócio dele que, olhando economicamente, é lucrativo, financeiramente não é, porque ele está nesse descompasso. Então é muito legal você ter essa visão de todos os lados, porque às vezes o seu negócio ele é lucrativo economicamente, praticamente falando, na teoria até, mas na prática, no dia a dia, acaba faltando caixa e o cara joga tudo pro água abaixo, né, cara? Exatamente. Qual que é um fato administrativo, principalmente que está sendo bastante consultado, a gente está tratando muito hoje. Então, ok, eu tive um resultado econômico bom e eu estou sem caixa. Então, se você criar um compasso do meu contas a pagar com a contas a receber, seu resultado vai ser mais próximo do econômico. E é um problema que você pode ter de inadimplência, que aí é um fato administrativo que requer uma atenção especial, principalmente em momentos como hoje. Então, Felipe, resumindo tudo isso que você me perguntou, né? O que você olha, o que você olharia, como você fala se está organizado ou não. Então, primeiro ponto, eu entender um pouquinho o que é o meu custo fixo e o custo variável, ou seja, eu entender o que está relacionado à minha operação e o que está relacionado às áreas de apoio da minha operação. Vamos chamar o custo fixo, para simplificar, de áreas de apoio na operação. E vamos chamar a operação de custo variável, ok? A partir do momento que eu entendo isso, eu vou conseguir conduzir da melhor forma possível na geração de preço, para comprar insumos, para comprar material para revender, para comprar remédios para eu revender. Estou falando um pouquinho de todos os meus clientes aqui, para comprar lente de óculos para vender, que eu tenho uma grande vidro de óculos, para comprar vidro, para eu pagar os motoristas terceirizados, ou eu gastar com a minha frota para eu transportar. Eu vou conseguir ter um controle melhor. A partir do momento que eu entendo o meu custo fixo e o variável, eu vou olhar 2 números importantes. Eu tenho resultado econômico? Tenho. Pode dar um salto, pode pular de alegria porque o seu negócio é bom. Ah, mas eu tenho resultado econômico e não tenho caixa. Ok, é um fato administrativo. Primeiro estudo. Vamos entender se você tem inadimplência, que é o mais crítico. Ah, Ricardo, eu não tenho muito inadimplência e mesmo assim eu não tenho caixa. Mas se o seu econômico é muito bom e você não tem caixa, ainda é uma boa notícia. Exato. Então, descompasso entre o contas a pagar e o receber. Ok? Ah, mas eu pago muito passivo, por isso que eu não tenho caixa. O passivo, pode ver que em nenhum momento eu falei de dívidas passadas. Porque a dívida passada, eu tenho lá, quando eu vendi, impostos, custos variáveis, margem de contribuição, custo fixo. Aí eu tenho o meu resultado. Eu vou colocar o meu passado depois do resultado. Ou seja, se eu tiver que fazer uma gestão de crise, se eu tiver que fazer um modelo de gestão, vou chamar de modelo de recuperação extrajudicial. Se eu tiver que fazer qualquer coisa do tipo, eu tenho que usar o que eu gerei de caixa depois do resultado, que é depois do EBITDA. Depois do resultado eu tenho que gerar. O seu presente não tem a ver com o passado, né? Ele não pode ser colocado. Mas eu tenho que ter a capacidade
de pagar o passado. Então, eu vou dar um exemplo muito mais simples para você. Você tem um salário de R$ 10.000 por mês. Aí os custos fixos e os variáveis seus, pessoais, são 8. Te sobrou quanto por mês? 2. 2.000. Só que aí você paga de passado, de cartão de crédito, de um rolo que você fez, 4.000, ou seja, a sua operação é negativa. Aí você pega dinheiro do banco para pagar esses 4.000. Então, o que você tem que fazer? Antes de pagar o passado, você tem que se preparar para pagar ele. É reduzir o seu custo fixo, adaptar o seu custo variável para que sobre exatamente os 4 que você precisa para pagar o passado. Para pagar o passado. E se livrar uma hora dele. Ou renegociar o passado, porque você tem que encontrar uma parcela no passado que caiba dentro do seu resultado. Nunca, jamais eu posso misturar pagamento de passado com a minha operação. Então, eu tenho que ter todas essas fotografias que, vejam, é simples, é fácil de fazer, e mais importante do que fazer é eu saber ler. Ricardo, é legal falar isso, porque assim, eu estava ajudando um amigo meu a fazer um planejamento financeiro na empresa dele, e ele tem uma agência. E ele falava assim, a minha agência ela não é lucrativa, eu trabalho, e ela não dá lucro, e etc. E quando eu só simplesmente peguei o financeiro dele lá e mostrei como que faz um DRE. Quando ele fez o DRE, ele colocou um empréstimo que ele pagava, e ele faturava uma média de 50 mil por mês, não era muito, só que o empréstimo dele, cara, era 10 pau por mês. Então era óbvio que ele não estava dando lucro. Porra, meu, 20% do faturamento dele era uma dívida. Quando eu mostrei para ele que ele estava dando lucro, mas que por conta deste empréstimo ele estava ficando financeiramente negativo, eu falei, a tua empresa é lucrativa. O problema é que você tomou uma atitude errada no passado que lhe fez fazer essa dívida, mas assim que ela acabar, a sua empresa vai prosperar. É muito louco essa visão, porque o empreendedor que gerencia a tua empresa só por fluxo de caixa, acha que a empresa não está dando dinheiro, e às vezes são motivos alheios, que quando você olha que sua empresa dá dinheiro, você fala, nossa, que louco. E um ponto principal aqui que acontece muito também é o quê? Você tem que separar, né, o nome do seu Instagram é fantástico, né? Além do CNPJ. Por quê? Você tem que separar a empresa da pessoa. Tá? O CNPJ muita gente não erra fala, ainda, viu, cara? Né? Muita gente erra. A gente tem uma brincadeira que é muito legal, que a gente diz o seguinte, o CNPJ não fala, mas ele sente. Por que ele sente? Porque você tem que separar. Você é empreendedor, você é dono de negócio, você tem que, dentro de todo esse conceito que nós falamos, entender o quanto a empresa tem a capacidade de te pagar de prolabore, e você tem que projetar a sua riqueza embaixo lá da última linha. Projeta 1, 2, 3 distribuição de lucro por ano. Projeta e corre atrás e vive com seu prolabore fixo. Que prolabore, se por um acaso alguém não sabe, é o salário do dono do negócio. Do executivo. Do executivo, do dono do negócio. Encontre esses números, você vai ganhar muito dinheiro. Porque assim, eu tenho que sempre encontrar um meio termo. O que a gente percebe? Que eu tenho 3 tipos de empresa, tá? Isso é engraçado. A empresa rica do sócio pobre, a empresa pobre do sócio rico e o meio termo. Você tem que encontrar um meio termo, porque às vezes é muito engraçado. Você olha para o dono da empresa, ele está andando de carro de 200 mil, ele está esbanjando, mas ele gerou um passivo de 3 milhões de reais de imposto. A gente, cara, eu comento bastante isso aqui no índice PJ, porque é isso, cara. Tem gente que enriquece primeiro que a empresa, pô. Exatamente. É a ordem. E tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Existe uma linha de raciocínio científica muito interessante, uma literatura do Alexandre Assaf Neto, que é especializado em valuation e valorização de empresa, que ele fala que você tem que gerir o seu negócio com um conceito chamado gestão baseada em valor. O que é isso? Além de você possuir um resultado interessante, você tem que investir no seu negócio para que ele valha mais. Porque você tem a oportunidade de fazer isso. Então, quando a gente vive um comércio, independente do tamanho, uma indústria, seja o que for, eu tenho que sempre prestar atenção e criar indicadores para eu medir a valorização disso. Porque esse negócio pode ser a aposentadoria, a sua aposentadoria, pode ser o futuro dos seus filhos, dos seus netos, enfim.
mas eu tenho que atuar dessa forma. E não posso sangrar minha empresa. Então, eu tenho que É a encontrar um fonte. meio termo para tudo. Ela é a tua fonte, cara. Eu tenho como ganhar muito dinheiro organizando, comprando certo, contratando certo, dentro da margem correta, fazendo uma bela formação de preço, tendo Gerenciar um custo budget, que é uma fixo, coisa que muda muito um gerenciamento de empresa. tendo um Você, custo antes de fixo você tomar uma dívida, você compatível. vê se isso você pode estar no seu planejamento. Uma coisa que você implementou com a gente, isso tem sido essencial. Antes de eu fazer qualquer coisa hoje, eu olho a planilha. Não sou eu que tomo a decisão. Tô É a dando risada planilha. aqui. Eu tô dando risada aqui porque tem um advogado aqui, meu parceiro, o doutor Renato, tá aí quando nós falamos desse negócio do sócio rico e da empresa pobre, esses 3 itens, ele colocou embaixo. Conheço muito isso. Conheço muito. Acho que é porque ele Mas é é o que mais advogado tem, né, cara? empresarial e tem muita história para É o contar. que mais tem, cara. Empresário que inverte a ordem do enriquecimento é o que mais existe por aí, cara. E existem muitos caminhos para eu gerar resultado. Empreender é bom, empreender é saudável, né? Empreender e outra. Tem empresário que fala assim, já foi bom ser empresário. Se não fosse bom, não ia ter tanto empresário. É Exato. ótimo ser empresário, é ótimo ter uma empresa. Muitas vezes você vai ganhar mais dinheiro, mas para isso você tem que se organizar. Você tem que fazer um planejamento tributário legal. Você não pode, você tem que ter parceiros ricos, ricos no sentido de valor. Você Sim. tem que ter um contador Valor técnico, agregado, né? tem que ter um contador técnico. Hoje, conta um pouquinho, Felipe, do que a gente fez lá, o exemplo da mudança tributária. Então, cara, só para vocês terem uma ideia, era uma coisa que eu tinha bastante medo. Quando eu era Simples Nacional, eu olhava lá o quanto a gente tinha de lucratividade e eu sabia que eu estava pagando imposto de Simples Nacional. Ainda para mim, naquele momento, um lucro presumido, um lucro real, era uma coisa que fugia da minha zona de conforto. E quando eu pesquisava quais eram as alíquotas que um lucro real, um lucro presumido me traria, eu perdi o sono, Ricardo, porque eu falava assim, cara, o dia que eu crescer, que é o que eu busco, as alíquotas vão me tomar numa proporção que o meu negócio vai se tornar inviável. Porque, basicamente, o que eu lucrava era o que iria aumentar de imposto. E eu falava, vou quebrar. Conforme eu ia crescendo, cara, eu lembro que quando a gente faturou 400 mil a primeira vez, porque a época que eu pensava isso, ainda o limite do Simples era 3.600. Quando a gente faturou 400 mil o primeiro mês, que ainda eu teria que faturar isso durante 12 meses para desenquadrar, eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Eu ficava feliz para a gente ter faturado 400 pau, chegado nessa marca, só que eu ficava triste porque eu falava, meu Deus, estamos se aproximando. Então, cara, eu não sabia se isso era bom ou ruim. Até que a gente se encontrou, você me explicou como funciona esse universo. E uma coisa que eu até falo aqui no Além do CNPJ, às vezes você não precisa nem estourar a faixa do Simples para analisar a possibilidade de migrar de regime. Porque com a gente foi isso, cara. Hoje, mediante a operação e a estruturação que nós fizemos, e também não é uma fórmula exata, é empresa para empresa, você pode se tornar até mais lucrativo. Exatamente. Uma coisa sem limites para crescimento. Hoje eu não tenho limite para crescer. Não tem. Posso crescer quando eu quiser. E eu lembro que o Felipe ficou muito preocupado, foi uma reunião extensa, ficamos várias horas e explica, enfim. Pessoal, resumindo, olha só, eu tenho 3 regimes básicos, né? Do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Muitos contadores tentam evitar o lucro real. Por que tentam evitar? Porque dá mais trabalho fazer, tem mais detalhes para cuidar, né? Já no Simples Nacional, a contabilidade, infelizmente, e aí também um outro erro, porque a gente fala, mas não está tão organizado os documentos. Veja, a mesma responsabilidade que você tem uma, você tem outra. Quando você tem uma empresa e você faz contabilidade, você tem que ter nota fiscal de tudo que você compra, você tem que emitir nota fiscal de tudo que você vende. É fato, isso em qualquer uma das 3, tá? Qual que é a diferença do lucro real? O lucro real tem que estar fechado em tempo real. Então, para o contador é mais difícil, porque ele tem prazo para fechar e tem que deixar tudo em dia. Então, vamos lá. O Simples Nacional, eu tenho uma alíquota fechada de impostos e todos os impostos. ICMS, PIS, COFINS, IPI, se for o caso, contribuição social, imposto de renda, eles estão dentro do DAS. Então, eu pego o que eu faturei, encontro lá o percentual
Paga o boletim e Paga acabou. imposto, pode ser 13, 10, você entendeu? No lucro presumido, é parecido. Eu pego quanto eu faturei e eu pego e pago imposto. Só que tem dois impostos dentro disso aí, que um é a contribuição social e imposto de renda, que são impostos pagos sobre... eu tenho que pagar imposto de renda sobre o meu resultado. E o lucro real, ele é muito mais chato de fazer, é mais caro até para você pagar o contador, mas há custo-benefício. Eu acabo pagando esses dois impostos sobre o resultado. Então, por exemplo, lá no seu negócio, tá? Se a sua margem é pequenininha, ainda mais agora nessa fase. Aconteceu agora com o Corona. Exatamente. Você vai fazer a realidade. Se dentro do trimestre o seu resultado contábil for zero, é zero de contribuição social e imposto de renda que você paga. Zero. Ah, mas está errado. Não tem nada errado. É o que a legislação fala. Você está pagando sobre o que você lucrou. Ou seja, a alíquota é maior, mas é sobre o lucro e não sobre o faturamento. Então, na minha visão, ela deixa toda essa estrutura tributária mais justa para o empresário, porque ele vai pagar imposto realmente sobre o que ele está lucrando e não sobre tudo que vendeu, porque venda é o que o Simples Nacional não faz. quer dizer que é lucro, tá? Exato, Venda o não quer Simples dizer Nacional que é faz lucro. isso. E tem alguns outros impostos também dentro do lucro real que eu posso me creditar na compra. Um exemplo do ICMS, do PIS, do COFINS, mas são coisas relacionadas à minha operação, entendeu? Então eu preciso, só que veja, não vai sair todo mundo daqui achando que você vai virar a sua empresa para o lucro real amanhã e que você vai ter resultado. Precisa fazer uma análise, não é uma análise demorada, mas é uma análise técnica. E individual. Há situações onde realmente o lucro é muito grande e que se você ficar no lucro real, você vai pagar muito mais imposto. Mas, em via de regra, para grandes distribuidores, para transporte, alguns comércios, fábricas, na maioria das vezes, o lucro real vale mais a pena. Mas, para isso, eu preciso estudar, eu preciso dar uma olhada para você não tomar a decisão errada. Porque, a partir do momento que você toma a decisão errada em um dos 3 regimes, você tem que ficar o ano inteiro dentro daquele regime, pagando imposto a mais. Ok? Então, por uma decisão inadequada. Tem que ser uma análise muito técnica para você acertar. E não tem regra, tá, gente? Eu tenho clientes que faturam 150 mil por mês e é lucro real, e eu tenho clientes que faturam 500, 600 mil por mês, que não vale a pena ficar no lucro real. Então, não há uma regra, é customizado, é caso a caso. Ô, Ricardo, cara, passou rápido, já estamos com quase 1 hora. A gente acha que vai. A live do Instagram, naturalmente, ela encerra quando dá 1 hora de tempo. A gente está com 2 minutos. Eu acho o seguinte, cara. Eu gostaria muito, se desse para a gente voltar no tempo, eu gostaria muito de assistir uma live como essa há 5 anos atrás. Eu precisava de uma live como essa há 5 anos atrás. Teria esclarecido muita coisa na minha visão empreendedora há 5 anos atrás. Infelizmente, eu não tinha isso. E graças a Deus, o que é legal é que a internet tem proporcionado isso, esse acesso aos empreendedores, né? Desde os gigantes até os que estão começando. Cara, queria agradecer a tua presença, queria agradecer a tua amizade, a tua parceria, o que você fez pela gente, a parceria que a gente tem, que a gente construiu e que eu tenho certeza que ainda está só no início. Já falamos muita coisa técnica aqui, tenho certeza que isso gerou não só muito insight, mas também muita dúvida para as pessoas. Essas dúvidas, vocês têm alguns caminhos. Tanto a pesquisa individual, pesquisar por conta própria, ou clica aí no nome meu e do Ricardo, além de CNPJ e Polux aí em cima, migra para o perfil dele, segue ele lá, porque o Ricardo vai começar a produzir um conteúdo cada vez mais frequente e pelo inbox, WhatsApp, telefone ou até mesmo uma reunião, vocês podem marcar e conversar no Skype e tudo mais, que ele vai conseguir dar essa assessoria individual para vocês. Ricardo, agradecimentos finais. A gente tem exatos 55 segundos. Pessoal, temos muitos assuntos para falar no futuro. Para quem quer empreender, estude bastante, aproveite o mercado, sempre não vamos se apoiar na crise, vamos transformar a crise em situações positivas. Haverá muitos empreendimentos à venda, haverá muitos negócios para serem recuperados e conte com a gente. Oportunidade demais, Ricardo. Haverá muitas oportunidades, tá?
É isso aí, pessoal. Sigam lá pro Lux. A gente vai começar. Olha o Renato falando aí, conte com o nosso escritório de advocacia. Cara, a gente vai ter muito. O mundo do empreendedorismo é muito grande. Então, por isso que o Além do CNPJ está aqui, para cada vez ajudar um pouquinho mais com a experiência do dia a dia e trazer esses parceiros que a gente tem como o Ricardo. Sigam o Ricardo. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Obrigado Pessoal, pela boa atenção. noite, um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.